Oferecimento Unimed Fortaleza, um grande plano para todo pequeno negócio. Boa tarde. Boa tarde. A polícia de São Paulo diante de um mistério. 900 quilos de maconha desaparecem de dentro de uma delegacia. Adélio Bispo de Oliveira é denunciado pela agressão ao candidato do PSL presidência Jair Bolsonaro. 2 homens são presos com R$1.200.000 no porta-malas de um táxi no Tocantins. Passa de 1.300 o número de mortos no terremoto na Indonésia. O Nobel de Física sai para 3 pesquisadores. Entre eles, o mais velho da história a receber o prêmio. O jornal hoje está começando. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo está investigando o desaparecimento de quase 1 tonelada de droga. A maconha estava, acredite, dentro de uma delegacia da capital. A reportagem é da Renata Ribeiro. O mais antigo distrito policial da cidade tem história, mas nunca antes tinha visto quase 1 tonelada de maconha desaparecer de suas salas. Ivanete Franca de Souza, a escrivã-chefe, ia trocar de delegacia quando comunicou o sumiço da droga. Ela comunicou à autoridade policial que assumiu a delegacia e registrou a ocorrência e estamos aguardando a apuração da Corregedoria Geral da Polícia. Os 900 quilos de maconha ficavam no subsolo. A sala tem 3 saídas. Pelos fundos, é preciso passar por um depósito de outro departamento da Polícia Civil. Pela lateral, por um corredor que dá acesso à sala. Ou pela saída principal, onde fica o plantão policial. Uma das hipóteses é que a droga tenha sido levada aos poucos. A delegacia não tem cofre e fica fechada à noite e nos finais de semana, com apenas 2 policiais de plantão. Mas o que deixa esse cenário vulnerável mesmo é a custódia, o armazenamento de um produto tão visado pelo crime por tanto tempo. Os especialistas em segurança pública são claros em dizer: essa droga não deveria estar aqui desde a apreensão em outubro do ano passado. Logo depois, o relatório do flagrante enviado à Justiça solicitou a autorização para que a droga fosse incinerada. O pedido foi feito pelo delegado adjunto há quase 1 ano. A droga deve ficar armazenada nesses estabelecimentos tão somente durante o período necessário para você fazer a perícia daquela droga, comprovar que realmente é uma droga de que tipo, né? E poder juntar isso à investigação, juntar isso ao processo. Há 19 anos, 340 quilos de cocaína foram levados do Instituto Médico Legal de Campinas. 6 policiais foram responsabilizados. O delegado de investigações sobre entorpecentes da época chegou a ser preso, mas foi inocentado. A droga não foi recuperada e nunca ninguém descobriu como ela foi levada. Todos os policiais que trabalhavam na delegacia até 50 dias atrás estão sob investigação. O Tribunal de Justiça afirmou que a droga não foi incinerada porque só poderia ser feito depois do trânsito em julgado do processo, o que ainda não aconteceu. Recebeu alta agora há pouco o juiz que levou um tiro durante uma audiência na cidade de Vila Rica, no interior de Mato Grosso. Uma câmera de segurança registrou a correria. Uma policial percebeu a confusão, sacou a arma e reagiu. Pouco tempo depois, outro PM também tentou conter o réu, Domingos Barros de Sá. Domingos tinha acabado de atirar no ombro esquerdo do juiz Carlos Eduardo de Moraes durante a audiência. O juiz conseguiu pular para fora da sala e saiu do fórum. Ele deve voltar ao trabalho em 2 dias. Segundo a polícia, Domingos Barros de Sá era réu por homicídio e foi morto por PMs durante a confusão no fórum. Ninguém sabe como ele entrou armado na sala. Subiu para 1.347 o número de mortos no terremoto de 7,5 de magnitude, seguido de tsunami na Indonésia. 4 dias depois do desastre, ainda há locais isolados. As equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes. 200.000 pessoas estão precisando de ajuda urgente, com comida, combustível e água. A polícia está fazendo a segurança de lojas e supermercados para evitar os saques.
Aqui no Brasil, os temporais ainda causam problemas no sul, então a gente vai conversar agora com Eliana Marques sobre a previsão do tempo. Eliana, quais são as novas? Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, a chuva forte chegou a Santa Catarina, ainda não parou, e isso dificulta a vida dos moradores da cidade de Xaxim, no oeste do estado. Cerca de 100 casas ficaram destelhadas numa tempestade ontem à tarde e hoje o trabalho é colocar lona nos telhados para evitar mais perdas. A chuva forte também pode atingir o norte do Rio Grande do Sul, o sul do Paraná e de Minas Gerais. E as únicas regiões sem previsão de chuva são o sul do Rio Grande do Sul, o extremo norte do país e essa área entre o Nordeste, norte de Minas e o Espírito Santo. E como ficam as temperaturas ali? Com sol, com chuva, não importa? Claro, a temperatura só não dispara lá no sul do país. Já no centro-oeste está abafado, mesmo com chuva. No norte, a mesma coisa. E em Salvador, pouquinha chuva. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro tem previsão de pancadas de chuva isoladas. Aquela que chove num bairro, não chove no outro, isso na mesma cidade. E nas capitais do sol hoje, muito calor também, com termômetros bem acima aí dos 30 graus. Bom, então para a gente se prevenir, mais temporal aí à vista, não? Exatamente, amanhã ainda tem temporal entre o norte do Rio Grande do Sul, passando de novo por Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. E na quinta-feira a temperatura cai. Em Curitiba máxima de 20 graus, em São Paulo 22 e no Rio 28. Mas como hoje está fazendo 35 no Rio e amanhã também vai ter queda de temperatura no Rio quinta-feira. Ok, então, obrigada, Eliana. Até amanhã. Valeu, até. O IBOPE divulgou ontem uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial. Desde o último levantamento do Instituto, divulgado na quarta-feira da semana passada, Jair Bolsonaro, do PSL, cresceu 4 pontos percentuais e aumentou a distância sobre Fernando Haddad, do PT, que ficou estável. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20%. Oscilou dentro da margem de erro para 22%. Cresceu para 26%. Oscilou para 28%. Manteve os 28%. Oscilou para 27%. E agora cresceu para 31%. Com a margem de erro, tem de 29% a 33%. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%. Depois 6%. Oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8%. Subiu 11 pontos para 19%. Foi para 22%. Depois variou para 21%. E agora manteve os 21%. Considerando a margem de erro, tem de 19 a 23. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9, foi para 12, oscilou para 11, de novo 11, manteve os 11, depois 12 e agora oscilou para 11. Com a margem de erro, tem de 9 a 13. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7, depois 9, manteve os 9, oscilou para 7, depois para 8, manteve os 8. E agora, 8% das menções novamente. Com a margem de erro, tem de 6 a 10. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados. Marina Silva, da Rede, estava com 12. 12 de novo. Oscilou negativamente para 9. Foi para 6. Oscilou para 5. Passou para 6. E agora foi para 4. Com a margem de erro, tem de 2 a 6. Geraldo Alckmin e Marina Silva estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. João Amoedo, do Novo, está com 1, depois 3, 3, 2, 3, manteve os 3 e agora 3 novamente. Considerando a margem de erro, tem de 1 a 5. Marina Silva e João Amoedo estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3, 3 de novo, 3, 2, manteve o índice nas pesquisas seguintes e agora 2 novamente. Com margem de erro, tem de 0 a 4. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 1, depois 2, 3, 2, manteve o índice nas pesquisas seguintes e agora novamente 2. Com a margem de erro, também tem de 0 a 4. Álvaro Dias e Henrique Meirelles estão empatados. Os dois também empatam tecnicamente com Marina Silva e João Amoedo. Cabo Daciolo, Patriota, tinha 1, depois 0, 1 nas 2 pesquisas seguintes, depois 0, 0 novamente e agora tem 1. Com a margem de erro, tem de 0 a 3. Ele está tecnicamente empatado com Marina Silva, João Amoedo, Álvaro Dias e Henrique Meirelles. Votos brancos e nulos somavam 29, 21, 19, 14,
12, 11 e agora são 12. Os que não souberam ou não responderam eram 9, 7, de novo 7, mais uma vez 7, 6, 7 e agora são 5%. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU e José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. Segundo o Ibope, João Goulart Filho, do PPL, não foi citado por nenhum entrevistado. O Ibope também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês, depois 41%, 42%, 46%, 44%, agora de novo 44%. Fernando Haddad tinha 23%, 23% de novo, 29%, 30%, 27%, agora 38%. Marina Silva tinha 26%, 24%, 26%, 25%, 27%, agora 25%. Geraldo Alckmin, 22%, 19%, 20%, 20% novamente, 19% e agora mais uma vez 19%. Ciro Gomes tinha 20%, 17%, 19%, 18%, 16% e agora 18%. Henrique Meirelles aparecia com 14%, 11%, 12%, 11%, novamente 11% e agora 10%. Cabo Daciolo tinha 14%, 11%, manteve o índice nas 3 pesquisas seguintes e agora tem 10%. Emael 14%, 11%, número mantido por mais 2 pesquisas, 10% e agora 10% novamente. Guilherme Boulos tinha 13%, 11%, 10%, 11%, 9% e agora 10%. Vera Lúcia 13%, depois 11%, 9%, 10%, 9%, agora 9% de novo. Álvaro Dias 13%, depois 9%, 10%, 9%, índice mantido nas últimas pesquisas. João Amoedo tinha 12%, 10%, 9%, novamente 9%, 8% e agora de novo 8%. João Goulart Filho 11%, 8%, 8% novamente, 9%, 7% e agora 7% de novo. No início de setembro, 1% disse que poderia votar em todos, depois eram 2%. O índice se manteve nas últimas pesquisas. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10%, depois 11%, 9%, 7%, novamente 7% e agora são 6%. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 45% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro, 39% em Bolsonaro, 13% votariam branco ou nulo, não souberam ou preferiram não opinar, 3%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 42% disseram que votariam em Alckmin, 39% em Bolsonaro. Os 2 candidatos estão tecnicamente empatados. Votos brancos e nulos, 17%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, 43% disseram que votariam em Bolsonaro e 38% em Marina. 17% votariam branco ou nulo. 2% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 42% disseram que votariam em Haddad e 42% em Bolsonaro. Os candidatos estão empatados. 14% votariam branco ou nulo. 3% não souberam ou não opinaram. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores em 208 municípios no sábado e no domingo. A gente acompanha agora as atividades dos candidatos hoje pela manhã. Ciro Gomes, do PDT, está viajando pela região sudeste. Logo cedo, o candidato teve compromisso em Belo Horizonte, onde deu entrevista à Rádio Itatiaia. Ciro Gomes explicou suas propostas para gerar empregos e tirar trabalhadores da informalidade. Ele também disse em quais áreas pretende aumentar os investimentos em educação e saúde. No Ceará, 1 em cada 3 escolas de nível médio tem
tempo integral profissionalizante. Eu quero fazer isso para o Brasil inteiro. Na questão da saúde, eu quero resolver o problema dos exames com especialistas e dos exames de imagem, que hoje praticamente não funcionam porque os municípios pequenos do interior não têm capacidade de comprar as máquinas e de contratar os especialistas. E na questão da creche em tempo integral, é a única forma de você dar à mulher a condição de ir para a batalha da vida, que não está fácil, deixando seus filhos bem cuidados. Fernando Haddad, do PT, está fazendo campanha no estado do Rio de Janeiro. O primeiro compromisso do candidato foi na capital. Ele visitou o laboratório da Fiocruz, onde são feitas as vacinas. Fernando Haddad prometeu aumentar os investimentos em pesquisa, inovação e saúde. Para isso, disse que vai negociar com o Congresso algumas reformas e a revogação da emenda que limita os gastos federais. A primeira emenda constitucional que nós vamos aprovar é a da reforma tributária, inclusive cancelando a emenda constitucional 95. É um movimento só. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro para investir, mas eu preciso também garantir sustentabilidade das finanças públicas. Fazer um esforço para atingir 6% do PIB de investimento em saúde. Para ter também espaço para pesquisa. E aqui a Fiocruz oferece condições excelentes de promoção de pesquisa em saúde. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, continuou sem fazer campanha na rua por recomendação médica. Logo cedo, Bolsonaro publicou numa rede social uma foto em que aparece deitado no sofá de uma sala. Desde sábado, Bolsonaro está na casa dele, no Rio de Janeiro, para se recuperar das 2 cirurgias no intestino depois da agressão sofrida com uma faca. Sem poder fazer campanha nas ruas, o candidato segue postando fotos e mensagens na internet. Em uma delas, de hoje, Bolsonaro escreveu sobre ideologia e corrupção. Segundo ele, no Brasil, a questão ideológica é tão ou mais grave do que a corrupção. E esses assuntos são 2 males que precisam ser combatidos. Bolsonaro escreveu que o desaparelhamento do Estado com o fim das indicações políticas é o remédio que temos para salvar o Brasil. Marina Silva, da Rede, não teve compromissos de campanha durante a manhã. Ontem, a candidata visitou João Pessoa, onde fez uma caminhada pelo centro da cidade. Marina Silva prometeu combater a informalidade, além de criar empregos com investimentos em energias renováveis e no turismo, especialmente no Nordeste. E também falou sobre políticas públicas para resolver os problemas da seca na região. Temos que ter várias saídas para a crise hídrica do Nordeste. A transposição do São Francisco é um caminho. Infelizmente, as obras estão praticamente cheias de problemas, em alguns trechos paralisadas, além de recuperar nascentes, recuperar pequenos córregos, que é perfeitamente possível fazer isso se proteger as matas ciliares, recuperar determinadas áreas que foram desmatadas. O candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha hoje em São Paulo. Geraldo Alckmin caminhou ao lado de eleitores na zona norte da capital paulista. O candidato ressaltou a importância das mulheres realizarem o exame de mamografia e disse que pretende aumentar os esforços para o diagnóstico e tratamento do câncer. Alckmin também falou como pretende estimular a produção industrial. O mundo inteiro hoje ele reduz imposto para a atividade produtiva. Isso é um fenômeno mundial. A indústria é importante, que agrega valor, salário mais alto, emprego. Precisa reduzir o imposto chamado corporativo e compensar pela tributação de dividendos. Então, com isso você estimula mais empresas virem para o Brasil e você estimula as empresas que estão aqui reinvestirem para crescerem. O candidato do MDB, Henrique Meirelles, também fez campanha em São Paulo. Henrique Meirelles visitou a Santa Casa de Misericórdia e conversou com a diretoria da instituição. Soube que a Santa Casa faz 2,5 milhões de atendimentos por ano e tem um déficit de 10 milhões de reais por mês. O candidato do MDB também visitou o setor de pediatria e disse que, se eleito, vai aumentar os recursos para a saúde e ainda adotar alguns projetos da Santa Casa, como o Maca Zero. Usar o que está dando certo, o que funciona bem. Eu já visitei outras instituições, já visitei o Encontro em São Paulo, já visitei a Liga contra o Câncer, por exemplo, em Natal.
São instituições que nós estamos olhando que podem servir, irão servir como padrão para que nós possamos ter eficiência em primeiro lugar. Em segundo lugar, recursos. Nós temos que assegurar recursos para a saúde. Para isso, nós vamos fazer as reformas fundamentais, liberar recursos do orçamento federal para a saúde. Os vencedores do Emmy Internacional de Jornalismo foram anunciados ontem à noite em Nova York. A Rede Globo foi a única que concorreu nas duas categorias do prêmio. Na categoria Notícia, a Globo News disputou com a cobertura da rebelião do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. As brigas entre as facções rivais, que deixaram 26 mortos, foram transmitidas ao vivo e evidenciaram a falta de controle das autoridades sobre a situação. A Sky News, do Reino Unido, venceu com a cobertura sobre a perseguição aos muçulmanos Rohingya, no estado de Rakhine, em Mianmar. Na categoria Atualidade, a Globo concorreu com o programa Globo News Especial, Os Filhos da Maria da Penha, que reuniu depoimentos de filhos de mulheres que sofreram violência doméstica. A Fuse Films e a ITV do Reino Unido venceram com a coprodução de um documentário que mostrou o encontro de uma cineasta muçulmana com a extrema-direita americana. Essa foi a 20ª vez que o jornalismo da Rede Globo concorreu ao Emmy. The Emmy goes to Jornal Nacional. Em 2011, o Jornal Nacional venceu com a retomada do conjunto de favelas do Alemão pelas Forças de Segurança do Rio. Ao todo, a Rede Globo ganhou 16 Emmys. O mais recente foi em 2016, com Verdades Secretas, na categoria Melhor Novela. A seguir, a delação de Palocci. O ex-ministro afirma que Lula sabia da corrupção na Petrobras. A gente volta já. O juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de parte da delação de Antônio Palocci. O ex-ministro disse que Lula sabia da corrupção na Petrobras quando era presidente e que as campanhas de Dilma em 2010 e 2014 custaram quase o triplo do que foi declarado. A reportagem é de Dulcineia Novaes. Antônio Palocci deu detalhes de como começou o loteamento de cargos na Petrobras. Disse que Renato Duque foi indicado para a diretoria de serviços a pedido de empresários que tinham relação com o ex-ministro José Dirceu. E que ali houve o posicionamento de importante peça da operação financeira do PT junto à Petrobras. Segundo Palocci, nessa época, a Odebrecht se alinhou aos interesses do PP, Partido Progressista, que apoiava o governo e não conseguia espaço em ministérios estatais. Palocci contou que logo após a reeleição de Lula em fevereiro de 2007, foi chamado ao Palácio da Alvorada e Lula, bastante irritado, disse que soube que os diretores da Petrobras, Renato Duque e Paulo Roberto Costa, estavam envolvidos em diversos crimes. Lula perguntou se era verdade e quem era o responsável pelas nomeações. Palocci afirmou ao ex-presidente que era o próprio Lula o responsável pelas nomeações e que ambos os diretores estavam agindo de acordo com parâmetros que já tinham sido definidos pelo PT e o PP. Segundo Palocci, Lula decidiu resolver ambos os problemas, indicando Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento, visando garantir espaço para ilicitudes como atos de corrupção e atender tanto interesses empresariais quanto partidários. Palocci disse que era comum Lula, em ambientes restritos, reclamar e até esbravejar sobre assuntos ilícitos que chegavam a ele e que tinham ocorrido por sua decisão, que a intenção de Lula era clara no sentido de testar os interlocutores sobre o seu grau de conhecimento e o impacto de sua negativa. Palocci disse que explicitou a Lula que ele sabia muito bem porque houve a indicação pelo PP de um diretor, uma vez que o PP não fez aquilo para desenvolver sua política junto à Petrobras, até porque nunca as teve, que a única política do PP era arrecadar dinheiro. Palocci relembrou que Lula não tomou medidas posteriores para tirar os diretores dos cargos. Em seu despacho, o juiz Sérgio Moro justificou por que decidiu tornar pública parte da delação do ex-ministro Palocci. Segundo Moro, era necessário instruir a ação penal com elementos da colaboração e que a medida também é necessária para a ampla defesa dos acusados. Disse ainda que, como há uma ação penal em andamento, a publicidade se impõe pelo menos no que se refere a depoimento que diz respeito ao presente caso.
Palocci contou ainda que numa reunião em 2010, com a presença de Lula, Dilma e o então presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, atual coordenador da campanha de Fernando Haddad à presidência da República, Lula foi expresso ao solicitar a Gabrielli que encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do país e do PT com a eleição de Dilma Rousseff, produzindo-se os navios para exploração do pré-sal e recursos para a campanha que se aproximava. Lula afirmou que caberia a Palocci gerenciar os recursos ilícitos que seriam gerados e o seu devido emprego na campanha de Dilma Rousseff para a presidência da República. Palocci contou que a base de apoio do governo Lula começou com o PSB, PCdoB, PR, PP, PSC, dentre outros, e que em 2004 houve um acordo de apoio financeiro nas eleições municipais. Um exemplo é o acerto entre PT e PTB. O PT havia se compromissado a repassar 20 milhões de reais ao PTB, mas houve repasse de apenas 4 milhões de reais. Palocci afirmou que a existência dos compromissos e a ausência do cumprimento integral das avanças foi o principal motivo pelo qual se desencadeou o mensalão. Na delação, Antônio Palocci citou 7 modelos de práticas corruptas que envolviam o uso de cargos públicos para financiar partidos. Entre eles, venda de emendas legislativas. Palocci estima que das 1.000 medidas provisórias editadas nos 4 governos do PT, em pelo menos 900 houve tradução de emendas exóticas em propina. O dinheiro arrecadado era usado nas campanhas eleitorais. Palocci afirmou que as prestações regulares registradas no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas acumulam ilicitudes em quase todos os recursos recebidos. Palocci citou ainda que as campanhas presidenciais do PT custaram em 2010 e 2014 aproximadamente 600 e 800 milhões de reais, respectivamente. Na Justiça Eleitoral, Dilma declarou ter gasto 153 milhões em 2010 e 350 milhões em 2014, cerca de 900 milhões a menos do que revelou Palocci. O depoimento de Palocci foi anexado ao processo que apura se o ex-presidente Lula recebeu um terreno e um apartamento como propina da Odebrecht. A defesa de Lula afirmou que a decisão do juiz Sérgio Moro foi mais um ato de perseguição política contra o ex-presidente. Que a delação de Palocci foi rejeitada pelo Ministério Público, segundo a defesa, por falta de provas. A defesa afirmou ainda que o juiz Sérgio Moro disse que estava juntando a delação ao processo do terreno em São Paulo para avaliar os benefícios que serão concedidos a Palocci e que foi um ato incompatível com a verdade dos fatos, com a Constituição e com as leis. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que, embora as delações tenham sido feitas há quase 7 meses e rejeitadas pelo Ministério Público Federal, foram surpreendentemente acolhidas pelo juiz Sérgio Moro a 6 dias da eleição presidencial. A defesa afirmou ainda que o desembargador Gebran Neto adiou por 3 meses o trânsito da delação para que Antônio Palocci apresentasse provas mínimas das alegações, o que, segundo a defesa de Dilma, ele não fez. A defesa também declarou que é falso que as 2 campanhas de Dilma Rousseff à presidência tenham arrecadado 1 bilhão e 400 milhões de reais, que o valor real, cerca de 1/3, foi aprovado pelo TSE. A defesa de José Dirceu afirmou que não dará declarações até ter conhecimento da totalidade da delação. O Partido dos Trabalhadores e a campanha de Fernando Haddad afirmaram que o juiz Sérgio Moro é responsável por uma interferência arbitrária e ilegal no processo de eleições, ao dar publicidade ao que chamam de mentiras de Antônio Palocci. Que o ex-ministro fez um negócio político ao negociar a redução da pena e o retorno de parte dos bens bloqueados. O PCdoB rejeitou o que chamou de mentiras de Antônio Palocci. O PR afirmou que não comenta conteúdos que serão objeto do exame do Poder Judiciário. O PSC afirmou que as alianças feitas pelo partido são baseadas em princípios republicanos e democráticos. A Petrobras afirmou que é reconhecida como vítima dos atos desvendados pela Operação Lava Jato e que colabora com as autoridades nas investigações, sendo assistente de acusação em 54 ações penais. A Odebrecht declarou que continua colaborando com a Justiça e reafirmou o compromisso de atuar com ética, integridade e transparência. Nós não conseguimos contato
com as defesas de Sérgio Gabrielli nem de Renato Duque. E não tivemos retorno do Progressistas, do PSB, nem do PTB. A defesa de Paulo Roberto Costa não quis comentar. A polícia prendeu numa estrada no Tocantins 2 homens que levavam R$1.200.000 no porta-malas de um táxi. Quem tem os detalhes é a repórter Ana Paula Ribain, que está na Superintendência da Polícia Federal lá em Palmas e fala com a gente agora ao vivo. Oi, Ana Paula, boa tarde. Quais são as informações? Olá, boa tarde a todos. Essa apreensão foi numa barreira da Polícia Rodoviária Estadual, num ponto da estrada que liga Porto Nacional a Palmas. O dinheiro estava no porta-malas de um táxi. Junto, os policiais encontraram uma máquina para contar as notas. 2 homens foram presos. Eles não tiveram os nomes revelados, mas contaram para a polícia que são de Goiás e contrataram um taxista para ir até uma pista de pouso. Os presos não disseram qual a origem deste dinheiro, mas disseram que iam levar as 3 malas de avião até o estado do Pará. A aeronave também foi apreendida. E ontem, em Araguaína, norte do Tocantins, a polícia apreendeu R$500 mil numa mochila carregada pelo advogado e empresário Luiz Olinto Garcia, que é irmão do deputado estadual e candidato à reeleição Olinto Neto, do PSDB. O irmão do parlamentar estava num carro oficial da Assembleia Legislativa do Estado, junto com um militar que faz parte da Polícia Legislativa. A Polícia Federal investiga os 2 casos como suspeita de crime eleitoral. Em nota, o deputado Olinto Neto disse que o irmão dele não tem relação alguma com a campanha eleitoral. A Assembleia Legislativa confirmou que o veículo é oficial e é cedido ao deputado Olinto Neto e que é de uso exclusivo e de responsabilidade do parlamentar. Doni, Sandra. Obrigado, Ana Paula. O Ministério Público Federal denunciou Adélio Bispo de Oliveira pela agressão ao candidato a presidente Jair Bolsonaro, do PSL, em setembro em Juiz de Fora. A Procuradoria alegou prática de atentado pessoal por inconformismo político. Segundo a denúncia, o objetivo de Adélio é excluir a vítima da disputa eleitoral. Se condenado, Adélio pode pegar de 3 a 10 anos de prisão. A condenação pode dobrar por causa de lesão corporal grave. Ele está preso no Presídio Federal de Campo Grande. A seguir, Nobel de Física. Um americano de 96 anos é o cientista mais velho a receber o prêmio. A gente volta já. Física deste ano foi concedido a 3 cientistas. Entre eles, uma mulher pela primeira vez em 55 anos. Metade do prêmio será entregue ao francês Gérard Mourou e à aluna dele, a canadense Donna Strickland, que desenvolveram uma técnica de laser de grande intensidade, usada em cirurgias corretivas oculares. A outra metade vai para o americano Arthur Ashkin, de 96 anos, o cientista mais velho a receber o prêmio. Ele inventou a pinça óptica, que permite manipular organismos muito pequenos, como bactérias e vírus. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo, às 10 para as 8 da noite. Uma boa tarde. Amanhã a gente se vê. Tchau. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.